Olá, meu nome é Guto, sou professor de Biologia aqui do Ângulo Sorocaba. Hoje o assunto é para o terceiro ano do ensino médio, o famoso terceirão. Vocês devem estar vendo muito na mídia atualmente falar sobre vírus, falar sobre o coronavírus e a doença que ele causa, o Covid-19. Hoje nós não iremos conversar sobre as doenças causadas nem pelos vírus, nem pelas bactérias. Hoje eu preciso conhecer só como eles são. Quero começar por esse carinha aqui, ó, o vírus. Um organismo extremamente simples, um organismo extremamente pequeno. Se você acha que uma célula bacteriana é pequena, saiba que o vírus é menor ainda. Mas professor, ele faz um estrago grande. Faz. Pequenininho, mas faz estrago muito grande. Simples, pequeno, e esse estrago é devido a essa característica. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Mas nem todo parasita intracelular obrigatório é um vírus, porque existem bactérias que têm essa característica, protozoários que têm essa característica. Mas o assunto hoje é vírus. Esses caras, eles são acelulares. O vírus, ele apresenta o capsídeo, que é uma estrutura proteica, e ele também apresenta o material genético. O material genético de um vírus é sempre DNA ou RNA, nunca os dois materiais juntos. Uma célula, DNA e RNA, o vírus não. No caso do coronavírus, ele apresenta esse material genético, o RNA. Diferente desse outro carinha aqui, o bacteriófago, cujo material genético é DNA. É uma característica do vírus, ou um ou outro. O coronavírus e esse vírus aqui, chamado HIV, eles apresentam uma estrutura chamada envelope. Esse envelope, ele é muito importante para permitir a entrada do vírus numa célula. Os vírus, para poder parasitar uma célula, ele precisa ter algumas estratégias para poder entrar nessa célula. No caso dos vírus envelopados, o envelope se funde à membrana plasmática. Uma vez que esse capsídeo proteico entra na célula, o capsídeo é rompido e o material genético já está lá dentro. No caso do bacteriófago, como o próprio nome diz, ele é parasita de bactéria. Essas fibras de fixação permitem o encaixe do vírus e da bactéria. É como se houvesse uma âncora que prendesse ele. Uma vez que ocorreu essa adesão com as fibras, o material genético ele é injetado. Lembra? Envelope funde a membrana plasmática. Já aqui ocorre a injeção desse material genético. Uma vez injetado o material genético do bacteriófago se funde com o material genético da bactéria e agora essa bactéria começa a trabalhar fabricando novos vírus. Dessa forma, um vírus que entra numa célula, ele pode fabricar vários novos vírus. Esses vírus podem ficar dentro da célula ou, quando ocorre um ciclo chamado ciclo lítico, a bactéria se rompe. Ao se romper, libera esses vírus que vão contaminar outras células. Lembrando ainda, o HIV, o causador da AIDS, ele também é conhecido como retrovírus. Qual seria a diferença em relação ao coronavírus? Coronavírus, ele tem envelope e tem o RNA. No caso do HIV, ele tem envelope, tem RNA e tem uma enzima chamada transcritase reversa. Quando a gente conversar sobre as doenças, eu volto nessa transcritase reversa. Vamos conversar agora sobre as bactérias. As bactérias, ao contrário dos vírus, que são acelulares, as bactérias são organismos que apresentam células. São organismos unicelulares, podendo viver isolados ou podem se juntar formando colônias. Lembre-se, as bactérias são organismos procariontes. O material genético fica disperso no citoplasma, não apresenta organela membranosa. Em se tratando de diversidade bacteriana, pensa no oxigênio.
Existem bactérias que usam o oxigênio, são chamadas bactérias aeróbicas, fazem respiração celular para conseguir energia. E existem as bactérias anaeróbicas. Essas realizam fermentação, um processo sem oxigênio. E para a obtenção de alimento? Para a obtenção de alimento, existem as bactérias autótrofas, fabricam seu próprio alimento, utilizando-se do processo de quimiossíntese e fotossíntese. E existem as bactérias que não produzem seu próprio alimento, são aquelas bactérias chamadas heterótrofas. São parasitas, vivem dentro de outros organismos. Aqui eu tenho um esqueminha bem simplificado de como é uma bactéria. Lembrando que uma célula apresenta 4 componentes mínimos: a membrana plasmática, o hialoplasma, ribossomo e a cromatina. No caso de uma bactéria, é importante você lembrar que a cromatina é circular. Diferente do DNA das células humanas, vegetais, onde o DNA é aberto nas pontas, no caso das bactérias, esse DNA ele é fechado. Além desses 4 componentes, eu tenho a parede celular celulósica, importante por dar resistência mecânica na bactéria, o plasmídio, que vai dar a resistência química contra antibióticos, e eu tenho ainda o mesossomo. Esse mesossomo ele é importante para a divisão celular. A célula bacteriana, ela se divide, ela se reproduz. Existe a reprodução onde não há variabilidade do material genético. Nós dizemos que há uma estabilidade. Nessa modalidade de reprodução, chamada bipartição, uma célula dá origem a 2. Quem faz a separação desse material genético é o mesossomo. O processo também é conhecido como divisão por amitose, não confundir com mitose. Mas para variabilidade, a bactéria ela tem 3 processos: conjugação, transdução e transformação. O processo chamado conjugação consiste em uma bactéria que se encontra com outra bactéria, elas trocam material genético. Então lembre-se, bactéria é bactéria. Na transdução, nós temos bactéria e o vírus que eu comentei agora há pouco. O bacteriófago, ele injeta o material genético dentro da bactéria, gerando variabilidade. E o terceiro processo é a transformação, onde uma bactéria pega material genético do meio ambiente. Mas, professor, de onde veio esse material genético? Uma bactéria que se rompeu, liberou material genético e essa primeira fagocitou o material genético. Não se esqueça de aprofundar o seu estudo com o livro-texto, precisa fazer as tarefas e até a próxima. Tchau!